Progress. It's not a process, it's a progress. Ok, Quer guys. processar o povo? É processo de gravação. Ok, guys, let's go doing this today. Vamos falar do Evangelho hoje e alguns tópicos da confecção da escrita do Novo Testamento, né? Muito bem, nós já fizemos uma boa parte aí da chegada da igreja, as religiões que antecediam a igreja, o que aconteceu logo depois, vimos uma parte do cânon também, e hoje vamos ver aí a questão dos evangelhos, interessante. Há muita coisa que não dá para fechar, né? O pessoal tem dúvidas se o João escreveu o livro do João, tem alguns argumentos aí, outros... Bom, na verdade, ninguém estava lá para ver, são especulações de investigação. A gente se prende em alguns textos da época, né? Tem um texto ali do Papias Araricani, o nome dele. Ele fala sobre Mateus, escrevendo o livro de Mateus e traduzindo parte do hebraico. Bom, o que nós temos nas mãos são informações que foram passadas pelos séculos, investigações, algumas incompletas, eu acho que a maioria é incompleta, na verdade, e é muito em cima de coisa que a pessoa está estudando ainda para tentar resolver. Ó, quer ver como é que funciona? Funciona dessa forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho como é que funciona. Uma pesquisa para você fazer dela uma pesquisa acurada, que chama, né? O processo é o seguinte. Primeiro, você precisa de uma evidência. Evidência. Algo que diga que alguma coisa aconteceu e você percebeu, você quer investigar, né? Depois da evidência, você monta o campo científico, onde você vai recolher dados, anotações, informações, percepções, testemunhas oculares. Você monta o campo, você reúne o máximo que você pode de material para alimentar a sua evidência. Depois que você criou o campo científico, aí você tem o terceiro passo, que seria o laboratório. Laboratório. No laboratório, você coloca tudo isso junto e você chama os especialistas para te ajudar, ou contra ou a favor. Você vai ter que questionar isso aí nos laboratórios. Se você conseguiu convencer os contras, né, que você está correto na sua evidência, no seu campo científico, aí vem o quarto passo, que é a teoria. Teoria. Quando alguém falar assim, ó, eu tenho uma teoria, você pode perguntar qual foi a sua evidência, qual o seu campo científico, qual foi o seu laboratório. Geralmente o cara não sabe nem o que é isso, né? Ele fala para falar, eu tenho uma teoria, não sabe nem o que é isso, né? Então, é o analfabetismo funcional, né? Do século XXI. Então, teoria. Porque aí você criou uma teoria, você tem a evidência, você criou o campo científico, você recolheu dados, informações, montou um laboratório, colocou isso num lugar só, montou a pesquisa, chamou um especialista, contra a favor, conseguiu tirar alguma coisa aqui, você tem uma teoria. Por exemplo, eu tenho uma teoria. A minha teoria é que o nosso movimento wesleyano não veio pela reforma de Lutero, veio pela via paralela lá pela Igreja Celta. E eu estou com o meu livro aí já lançado, e estou esperando agora contestar. A teoria vai demorar 5 a 8 anos para contestação. Se ninguém contestar a sua teoria, você fechou o ciclo. Aí você criou uma lei. Aí virou lei. Para alguém derrubar a sua lei, vai ter que vir com um trabalho em cima de você com muito mais argumentação. Entendeu? Então, essa é mais ou menos a linha que se investigava para fazer os evangelhos, para ter uma ideia dos evangelhos. Pode apagar? Ok. Vamos lá. Isso aqui é informação de academia.
É da academia atual, mas é mais ou menos o processo que eles usavam para confeccionar. Vamos lá, Evangelhos. Evangelhos. Palavra evangelho vem do latim. Evangelion. Na verdade, aqui é o U. Aqui é o V. Evangelion. Na verdade, é a mesma palavra em grego. Ela escreve bem parecido em grego. Porque, na verdade, ela é uma palavra grega. Só que aqui está transliterado para o latim, certo? É do grego clássico também. Ela pertence também ao grego clássico. Pastor Eliseu, só um minutinho. Pastor Anderson está pedindo para entrar na sala. Pronto. Ela pertence ao grego clássico, que é a mesma palavra, transliterado, ok? O significado é boa notícia. Boa notícia. O significado é boa notícia. Por que eu tenho significado? Ô, Major, Deus abençoe, bem-vindo. Bem-vindo, meu pastor Anderson. Por que eu tenho significado? Porque eu não tenho mais conceito. Tá pegando? Seria um conceito se eu não soubesse mais ou menos o que significava. Eu acho que, parece que, bom, olhando bem, talvez, maybe, perhaps, entendeu? Como eu sei o que é, então eu tenho significado, não tenho mais o conceito. Primeira pessoa a usar essa palavra foi Romero. O Romero nasceu em 928 a.C. E ele menciona mensagem boa na sua obra Ilíade. E também na Odisseia. Então, a palavra não é cristã. A palavra não é evangélica. A palavra evangelho não é evangélica. Ela é grega, lá do Romero, lá atrás, 1000 anos de Cristo. Viu como é importante estudar? Então, mas claro, né? Claro que a palavra cristalizou-se para evangélicos, né? Você fala evangélico hoje, todo mundo entende que é a igreja, né? Mas tá aí, ó. A primeira pessoa a usar foi o Romero, que é um escritor, né, da Grécia, do período pré-clássico ainda, né? Romero que usa essa palavra aí. Em Ilíade e também em Odisseia. Ele criou essas epopeias. Epopeias é como se conta os grandes feitos dos grandes deuses. Ok. Já vou apagar. Major, tá escrevendo aí? Bom, você pode apagar. Pode? David, para apagar? Ok. Professor chato, né, meu? O cara escreve demais. Ah, gente, sabe de uma coisa?
Eu uso apostila, sabe? De vez em quando, uso os slides, mas é uma frase que eu tenho comigo: professor que se preze vai ao quadro. Eu acho assim. Bom, isso é coisa que eu acho, não precisa achar, não. Ok. Os evangelhos são considerados gêneros literários. Por quê? Porque eles são únicos, não são biográficos, parece, né, mas não são. Biográficos. Eles são uma reunião de relatos compostos de coleções de discursos parábolas, geografia, história e registros. Então, os evangelhos são gêneros literários, né? Eles são únicos, não são biográficos, que pode pensar, o evangelho é a biografia de Jesus. Não, não é. Tanto é que eu estou mostrando aí, ó, que eles não são biográficos porque são uma reunião de relatos que são compostos de coleções de discursos, parábolas, geografia, história e registro. Agora a gente vai ver por que eles são canônicos também. Posso apagar, Marcos? Ok. Geralmente você lê, né, o Evangelho, você acha que ele é uma cadeia de biografia, inclusive a respeito de Jesus. Inclusive a respeito de Jesus. E não é. É uma coleção de compêndios, né? E, na verdade, essa é a conotação que tem a palavra evangelho, anunciar as boas novas. São muitas boas novas. Então, ele traz tais parábolas, discursos, posições geográficas, né? Quando fala em Cafarnaum, por exemplo, Cafnahum, que é a aldeia de Naum. Já estive lá muitas vezes em Cafarnaum. Era a cidade de Jesus, né? Numa dessas caravanas, uma irmã perguntou, tadinha, toda cheia de vontade: pastor, isso é Cafarnaum? Falou: é. Onde é que fica Cafarna 2? Falei: irmã, não tem Cafarna 2, irmã. E o pessoal começou a rir dela, coitada. Aí ficou o apelido dela Cafarna 2, a viagem inteira. Coitada da mulher. Ela está tão sincera. Porque é Cafnahum, aldeia de Naum. Pedro morava num local lá que aparece lá o templo bizantino, e
Claro que não é do tempo de Pedro, é bem depois de Pedro, mas é que os bizantinos encontraram aquele local e disseram que Pedro morou ali. Aí ficou aquele lugar. Do lado de Pedro, a casa de Jesus, e as casas não eram como as nossas, que tinha quarto, sala, cozinha, né, armário embutido. Era uma ruína, era no meio, tinha assim, ó, as casas, a maioria das casas eram assim. Ela tinha umas pedras aqui, assim, e aqui em volta outro ramo de pedra, né? Eles entravam para dormir aqui dentro. E aqui tinha as coisas aqui nos cantos das paredes aqui, sabe? Interessante. Lá em Cafarnaum, tem a casa de Pedro, que é octogonal, porque octogonal era a simetria dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era octogonal as construções bizantinas. Os bizantinos vão aparecer no ano 300, né? Depois de Cristo. E eles vão construir suas casas e suas igrejas octogonal, porque o octogonal equivale a cada uma das bem-aventuranças em Mateus 5. Quando Cristo fala bem-aventurança, são 8, né? A 9 fala de todas. Então, é muito fácil encontrar um templo bizantino desta forma. Vocês sabiam que a mesquita o Domo da Rocha, que é aquela mesquita enorme em Jerusalém com a cúpula dourada, é uma construção cristã? Os muçulmanos adoram Alá numa construção cristã, porque quando foi construída, o califa mandou chamar pedreiros da Síria, e os sírios eram tudo crentes, tudo cristãos. E eles construíram uma cúpula octogonal. Ela é octogonal, ela é bizantina. E aquela cúpula redonda é a bênção de Deus, e dentro tem uma cruz grega. Mas os muçulmanos não sabiam construir, sabiam guerrear só. Aí chamaram esses pedreiros, ganharam uma igreja. A igreja é nossa. Aleluia. Ah, gente. Felicidade, viu? Graças a Deus. Vamos lá. Ok. Por que eles são canônicos? São canônicos. Eles são canônicos porque... Vou pôr aqui. Foram admitidos pela igreja primitiva. Eles são canônicos porque foram escritos a partir da ortodoxia da época. Ou seja, era mais perto do original. Eles foram inspirados são provas oculares e auriculares. Foram escritos em judaico-grego, com hebrianismo. Eu já vou explicar isso aqui. Hebrianismo.
Ok. Por que que os evangélicos são canônicos? Pode cair na prova, né? Não sei, acho que não. Tudo bem. Por que que eles são... Você já sabe o que é canônicos, é que eles foram inseridos no cânon sagrado. Eles são canônicos porque foram admitidos pela igreja primitiva. A igreja primitiva aceitou esses evangelhos como inspirados. Então, por isso que ele tem autoridade de ser canônicos. Eles são canônicos porque foram escritos a partir da ortodoxia. O que seria ortodoxia? Numa frase bem assim, fácil, ortodoxia é o que chega mais perto do original. Ortodoxia é o que chega mais perto do original. Então, eles foram escritos numa época em que Jesus viveu, pelo menos depois da morte de Jesus, mas eram pessoas que tiveram contato com Jesus. Eles foram também inspirados. O próprio apóstolo Paulo fala sobre a inspiração das Escrituras, né? Eles são provas oculares e auriculares. O que é isso, gente? Oculares e auriculares, né? Exatamente. Pessoas viram Jesus e ouviram Jesus. Pessoas viram os milagres e ouviram os milagres. Então, eles foram relatos de pessoas que, alguns deles, como Mateus, por exemplo, Mateus era discípulo e João era discípulo. João Marcos era um dos 70, mas estava lá também. E Lucas devia estar por ali, também deve ter visto algumas coisas, mas não era discípulo. Então, eles viram muitas coisas. Eles ouviram muitas coisas também. Eles foram escritos em judaico-grego, com hebraísmo. Mas peraí, pastor, como é que é? Como é que é? Eles foram escritos em grego? Sim. Os evangelhos foram escritos em grego. Só que eu tenho que entender uma coisa. Quem escreveu os evangelhos eram judeus. E eles falavam o judaico-grego, que é tipo falar um espanhol misturado com português, mas falava. O povo daquela época conhecia o grego, por quê? Porque o grego era a língua do comércio. Quem não falava grego, perdia de fazer comércio. É igual hoje o mandarim. Mandarim e o inglês. Quem fala mandarim e fala inglês, metade do negócio já está feito, entendeu? Então, era o grego da época. Mas como eles eram judeus, eles escreviam de uma forma hebraica. Eu vou dar um exemplo. No inglês, em português você fala assim, posso entrar? Posso entrar? Beleza, pode entrar aí. No inglês é may I go? Eu posso, não, may I go posso. May I come in? May I come in? Aí a frase seria, posso eu entrar? Ninguém fala assim no Brasil. Ei, posso eu entrar? Ninguém fala posso eu entrar. Todo mundo fala, posso entrar? Tira posso eu entrar. O posso eu entrar, a adição do sujeito entre o verbo e o objetivo torna a frase mais erudita, mais polida. Posso eu entrar? No inglês fala assim, ó, may I have water? Posso eu ter água? Aqui você não fala, posso eu ter água? Você fala isso, né? Chega numa casa, ô irmão, posso eu ter água? Ninguém fala isso. Irmão, tem um copinho d'água, por favor? Copo d'água aí? Tem água aí, ó, tem água. Então, eles falavam o grego, mas igual a pessoa que fala inglês e que está falando em português. Quando os meus filhos chegaram no Brasil, falavam assim com os meus parentes aqui. Posso eu entrar, tia? Posso eu ter um copo d'água? Meu pai falou para minha filha assim, ó, dá um pulinho, busca uma água para mim lá na cozinha. Ela deu um pulinho e foi buscar água. Aí quando voltou, falou, vô, por que tem que dar pulo? Não, filho, é um modo de falar. A outra, o tio falou, filha, dá um copo d'água. Ela demorou, não veio. O que foi? Não tem copo d'água, tem copo de plástico, tem copo de vidro, de água não tem, não. Copo que é um copo que põe água dentro, de qualquer copo. É um copo. Tá bom, traz aí um copo. Quer dizer, eles falavam grego, mas não era aquele grego da Grécia, o grego clássico, né? Posso eu entrar? Posso eu? Não. Posso entrar, né? Então, por isso que já tinha essa situação aqui do judaico-grego e tinha o hebraísmo. Por quê? A forma de falar era com sotaque judaico-grego, mas a forma de expressar as ideias era em hebraico. Então, foram escritos em grego, claro. Depois, com os copistas, os amanuenses, então foram feitas correções durante a vida. Mas, basicamente, foi assim que aconteceu, ok?
Alguma dúvida aí, não? Deixa eu ver aqui. Desculpa. Hebraísmo. É o contrário aqui, ó. Eu troquei as... É hebraísmo, hebraico, né? Hebrianismo é o cara bêbado. Eles escreveram meio hebrianismo. Hebraísmo. Aí sim, hebraísmo. Aí o cara pegou a Bíblia e falou assim, ó, Deus me ama mesmo, está escrito, até tem livro até para mim aqui, ó, livro dos Hébrios. Não é Hébreo, é Hebreus. Ok. É fogo, né? O cara vai no seminário. Ai. Posso apagar? Pode, né? Beleza. Ok. Muito bem. Muito bem. Vamos agora ver aqui. Eu mandei para vocês um desenho. Vamos explicar porque os evangélicos são sinóticos, né? A palavra sinótico vem de si, de sim, ópsis, que é grego, que significa ver junto, né? Sim, juntos. Juntos. E ópsis é ver. Então, seria ver juntos ou semelhantes. Semelhantes. O livro de João difere um pouco do Mateus, Marcos e Lucas. O Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, porque as informações que tem no João, no Mateus, Marcos e Lucas, elas têm muito mais combinação entre si. Eles falam muitas coisas, contam fatos iguais, narram diferentes, mas contam iguais. E o João não é muito... Para começar, o do João não tem nem parábola, né? Livro de João. Então, eles contam aos episódios parecidos, às ocasiões, por isso são chamados sinóticos. Eu preparei um mapinha para vocês que traz um pouquinho dessa ideia. Eu mandei até no grupo lá, mas eu queria um pouquinho para a gente ver um pouquinho com calma. Deixa eu ver aqui no Novo Testamento. Opa, aqui. Está por aqui. Vocês estão me vendo? Não, né? Deixa eu ver aqui. Tem que baixar esse negócio. Aqui, ó. Pronto, onde é que vai aqui agora? Deixa eu ver. Aqui. Agora deu. Muito bem. Deixa eu botar para vocês agora. Pronto. Vamos aqui buscar. Estão vendo esse mapinha aí, gente? Opa, peraí. Ok. Olha esse mapinha aí, tá vendo? Eu vou passar aqui o cursor para vocês olharem. Você vê que o Marcos, o Lucas e o Mateus, os assuntos que o Marcos fala e que o Lucas e o Mateus falam, eles chegam perto do... o Marcos, 76%, o Mateus, 45%, o Lucas, 41%. Agora, tem coisas que só o Lucas fala. 35% do Evangelho de Lucas, 35% do Evangelho de Lucas são coisas que o Lucas fala só. O Mateus, 20%. E o Marcos ali tem 1%, parece, 3%, né? Aí tem coisa que o Marcos fala com o Lucas, que dá 1% aqui no Lucas e 3% no Marcos. Tem coisa que o Lucas fala com o Mateus, que dá 23% de um lado e 25% do outro. Tem coisa que o Marcos fala com o Mateus, que dá 18% para um lado e 10% para o outro. Veja agora, olha que interessante. Tem coisa que os três falam em conjunto
E tem coisa que dois falam em conjunto. Dois de um lado, dois do outro, três às vezes. Então, eles são sinóticos porque aparece muito. Mas peraí, pastor, não tem nada de João? Sim, em João também tem coisa que eles falam. Mas não é. Podia até inserir João aí, mas João ia ficar com pouca participação. É que esses caras aí, desculpa falar para as pessoas, esses caras, né? Nossos irmãos aí, meus amigos, o Mateus, o Lucas e o Marcos, eles realmente falaram muita coisa junto, muito parecido. Por isso que o nome é dado como sinóticos, né? É claro, a gente pode aprofundar mais nisso, tem muito mais profundo, mas só uma pincelada de leve para vocês entenderem aí esse mapinha. Esse mapinha eu mandei para vocês, para não correr o risco de vocês perder, manda para o Google Fotos ou então imprime lá, põe numa pastinha. Vai que amanhã você vai dar na igreja um estudo, e você queira mostrar por que eles eram sinóticos, né? E aí está o mapinha dando para vocês aí a base da porcentagem que eles usavam para serem sinóticos, ok? Posso tirar aqui, né? Muito bem. Todo mundo recebeu esse mapinha aí? Ok. Bom, então vocês estão vendo. Agora, a construção disso aí, eles vão ser iguais de um lado, vão ter algumas coisas em comum. Eu fiz aqui um quadro, eu pesquisei. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso aqui, ó. Eu costumo dar uma aula, tipo, você chegou no restaurante, sentou, encomendou a comida, eu vou para a cozinha fazer. Que eu poderia... Eu tenho muita coisa pronta, mas sabe o que é? A coisa pronta ela é perigosa na academia. Porque a coisa pronta você relaxa e não estuda. Embora eu saiba, mas eu vou de novo, pesquiso, levanto, porque isso torna assim, o ensino mais dinâmico, entendeu? Ok. Vamos ver aqui a comparação. A comparação. Comparação. Então, vou fazer isso aqui de fora a fora. Vai ficar meio fora aí, mas tudo bem. Estou tentando, né? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. É um quadrado com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ok? Aqui eu vou colocar Mateus. Agora vem cá. Assim no quadro, você não se sente numa sala de aula? Se sente numa sala de aula? É muito legal, eu gosto disso aqui, cara. Mateus, Marcos, Lucas e Deuteronômio. João. O pessoal fala, quem era o médico do Novo Testamento? Quem era o médico? Médico Lucas. E quem é o médico do Antigo Testamento? Quem é? Deuteronômio. Deuteronômio. Ok. O Mateus escreveu para os judeus. O Mateus escreveu para os judeus. O Marcos escreveu para os romanos. Já o Lucas escreveu para os gregos. E o irmão João escreveu para a igreja. Agora, isso aqui não é invenção minha não. A academia, estudiosos concordam que foi essa dinâmica que foi utilizada, ok? O Mateus apresenta Jesus como Messias. Messias. Claro, porque ele está falando com os judeus, né?
Ele aponta para os profetas e dá ênfase no AT. Tudo cara de judeu, né? Inclusive, há o Papias de Hirapola, né? Em 125, ele fala a seguinte frase: Mateus, com muita atenção, traduziu em língua hebraica a interpretação de cada uma das palavras. Na verdade, irmãos, olha, com exceção do João, os discípulos eram pessoas indoutas, né? Eles eram pescadores, tal e tal e tal. Mas o Mateus, quem lembra quem era o Mateus? Você lembra quem era o Mateus? Quando Cristo chamou? Cobrador de impostos. Ele era o mesmo que Levi. Agora presta atenção. Ele cobrava impostos. Ele precisava falar um pouco de latim também, porque ele prestava conta para Roma. Ele precisava falar um pouco de grego, porque tinha comerciantes gregos também. A Jerusalém era um centro comercial internacional. Então, Mateus, olha, eu tenho para mim que ele falava judaico, hebraico e escrevia em grego, né? Esse Marcos aqui é o João Marcos, que foi discípulo de Pedro. É aquele que sai correndo quando Cristo é preso, sai nu, correndo. Depois é amigo de Paulo lá nas campanhas, nas viagens. Ele devia conhecer também grego, porque viajava nos navios, né? O Lucas era médico, falava um grego clássico, né? João devia arranhar algumas coisas também. Mas ó, quem escreveu é quem tinha conhecimento. O Marcos apresenta Jesus como líder, né? Aqui, ó, Messias, né? O Mateus, o Marcos apresenta Jesus como líder. Como líder. Ele fala de 4 parábolas. 4 parábolas. Já o Lucas apresenta Jesus como Salvador. Salvador. Né? E o João apresenta Jesus numa linguagem, eu escrevi aqui, sem... Isso. Ele apresenta Jesus numa linguagem discipular, e ele combate as heresias. João apresenta um sistema discipulatório, né? Discipular, quando ele mostra a carta dele, é bem para esse lado discipular. E ele também, nos próprios escritos, ele combate as heresias. O Lucas apresenta o Salvador para que Cristo, então, seja levado às nações. O Marcos mostra ele como líder, porque remonta ao tempo dos romanos, que tinha muita coisa de liderança entre eles. O Mateus escreveu a partir de um trabalho ocular. O Evangelho de Mateus é ocular. O Evangelho de Marcos, ele é ocular, e ele é auricular. Por que auricular? Porque ele ouviu também muitas testemunhas. Ele não escreveu logo em seguida que Cristo estava lá. Demorou um tempo para escrever Então ele voltou nos locais, fez entrevistas, lembrou de algumas coisas, entendeu? O de Lucas foi auricular. Ele ouviu muita gente para poder escrever também. Auricular. Deve ter visto muita coisa também. Não pode negar a época dele lá. Ele não aparece, né? Não, Lucas, isso mesmo. E o João é ocular. Quando fala ocular, já subentende que viu e ouviu. O auricular é porque o João teve que ouvir pessoas. Ou você é aquele coxo que foi curado por ele. Eu não estava aqui, eu estava lá eu estava lá em Cesareia. Como é que foi o negócio? Aí eu estava sentado ali, ele chegou, olhou para mim, peraí que eu vou anotar aqui, mesmo aqui só. Entendeu? O João Marcos fazia muito disso aí. Ok. O Mateus é sinótico. O Marcos é sinótico. O Lucas é sinótico. E o João segue isolado.
Então, a linguagem de Mateus, ela é direcionada ao povo judeu. Ele usa... Agora, nenhum deles diz assim, eu que escrevi para o povo judeu, eu escrevi para os romanos. Você nota, pela forma que eles escrevem, né, um direcionamento a esse pessoal, né, a esse grupo aí. E, no caso, e você consegue ver isso por causa dos assuntos que eles vão tratar aqui. Cada um tem um assunto que vai de encontro que nós estamos falando. Esse é um quadrante simples, só para vocês terem uma ideia. É muito simples, para vocês terem uma ideia aí do que foi feito, tá bom? Ok. Nós estamos com 49 já. Eita. Rapaz, como é que o tempo passa, rapaz? O que é isso? Está 49 minutos já. Nós vamos voltar para mais uma aula. Alguém quer falar uma coisa? Quer perguntar uma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Ok. Nós vamos dar uma pausa agora. A gente volta... Agora é 19h49. Vamos voltar... Vamos dar 10 minutinhos para vocês tomar um café legal aí, tomar água, pode ser? A gente volta em ponto 8 horas. Vamos já para você jantar. Já para você jantar. Então, a minha preocupação é com ele, não é comigo, é com ele, entendeu? Pronto, daqui a pouco a gente volta de novo. Deus abençoe. Vamos lá, glória a Deus.